Olá a todos, eu sou Maria Tereza Carneiro, gerente executiva de marketing e relacionamento da Vivest, e hoje eu estou aqui para mais um episódio do nosso Vivicast, que vai ter como tema o reajuste dos nossos planos de saúde. O Conselho Deliberativo da Vivest aprovou um reajuste para 2023 de 8,79% para o Essência Pré e de 13,52% para o PES, Nosso Plano, Extensive e Digna Sabesp+. Eu estou aqui com Regina Mello Blanco, que é a nossa gerente executiva de gestão e saúde, e vai explicar para a gente o reajuste. Regina, obrigada por participar. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui podendo elucidar as dúvidas dos nossos beneficiários. Isso. Então, Regina, primeiro explica para a gente por que o Conselho que aprova esse aumento e não a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É importante destacar que os nossos planos são planos coletivos empresariais. Os planos coletivos empresariais, quem determina qual é o valor do reajuste é a empresa, ou no nosso caso, como nós somos uma autogestão e temos nas nossas regras as alçadas de deliberação, essa alçada de deliberação é do Conselho Deliberativo da Vivest. Então, e vocês apresentam, enfim... Nós apresentamos todos os racionais, o porquê desse reajuste, quais foram as bases, todo o estudo atuarial que é feito por um atuário independente que nós temos contratado e faz toda essa análise. Isso é apresentado para o Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo determina, aceita ou não, ou pede alguma revisão. No caso, após toda essa discussão, isso é aprovado pelo Conselho e aí divulgado para os nossos beneficiários. E o que impacta um reajuste? O que está contido num reajuste? Quando vocês decidem, quando vocês propõem um reajuste, o que leva em consideração? Então, como eu coloquei, nós temos esses estudos atuariais, são feitos os estudos atuariais, só que isso se baseia no histórico do que a gente chama das variações dos custos médico-hospitalares. Então, essa variação desses custos, ela envolve a frequência de utilização, então o quanto as pessoas estão utilizando o plano de saúde nos últimos tempos. O custo, então a cada um dos procedimentos, das terapias, o quanto houve ou não de crescimento em relação a isso e a incorporação das novas tecnologias. Com tudo isso, é analisado o histórico e feitas projeções do como será essa utilização, esses custos e etc. para o ano subsequente. Frente a tudo isso, se determina, depois de todos esses cálculos, qual seria o percentual de reajuste necessário para que seja suficiente para cobrir as despesas que vão acontecer naquele ano. Então, eu queria que você fizesse uma análise de 2022, Assim, o que aconteceu para gerar esses reajustes aí para 2023 e também uma comparação disso com o mercado. Nosso reajuste foi mais alto, foi mais baixo? Como é que ele ficou? Perfeito. Em 2022, se imaginava que, dado que a pandemia tinha baixado um pouquinho o seu histórico, nós tivemos um represamento do que aconteceu, dos eventos em 2020, muitos retomados em 2021, e se imaginava que em 2022, inicialmente, não teria uma utilização, algo tão elevado. E não foi isso que aconteceu. Como tinha tido esse represamento em 2020 e não se recuperou tudo em 2021, além disso, essas coisas, esses tratamentos, muitos tratamentos que foram postergados, eles vieram com maior complexidade. Então, nós tivemos maior quantidade de procedimentos, tivemos tratamentos mais caros, tivemos coisas que tinham sido postergadas, prevenção que não tinha sido realizada, e isso fez com que os custos ficassem bem maiores do que se imaginava em 2021, em 2020 e 2021. Isso aconteceu em 2022. Então, com isso, o mercado está trabalhando com custos muito elevados. Tanto é que a ANS, para os planos individuais, então, como a gente colocou, o nosso reajuste é determinado pelo Conselho porque os nossos planos são coletivos e empresariais. A ANS, ela regula, ela diz qual é o limite máximo de reajuste que pode ter dos planos individuais, que não são os nossos. Mas por que a gente utiliza como comparação? Porque do ponto de vista de população, a gente está mais próximo desses do que dos que são das nossas patrocinadoras, por exemplo, das pessoas dos ativos, porque nós estamos falando principalmente dos planos de inativos. Então, a ANS liberou o máximo de reajuste de 15,5%, que vai até abril de 2023.
Então a ANS trabalhou com 15,5, a gente está colocando aí no nosso máximo reajuste 13,52. E a estimativa da inflação médica para 2022 está em 19,3%. Então os nossos reajustes estão sim bem inferiores ao que o mercado está praticando ou o que a ANS mesmo liberou para 2022 até 2023. E se teve esse aumento todo, né, de tratamentos que estavam represados, como é que a gente conseguiu, então, dar um reajuste muito menor do que o mercado e, enfim, muito menor do que aquele que a ANS previu? A Vivest tem trabalhado intensamente, tanto em ações de gestão de saúde, como em ações de gestão de sinistro, que nós falamos. Então, trabalhando tanto no empoderamento das pessoas e na conscientização de saúde das pessoas, né? E também na conscientização em relação a custos. E também em ações de custo para os nossos prestadores. Então, nós temos trabalhado em várias vertentes. Vou dar alguns exemplos aqui. Então, fizemos várias ações relacionadas ao uso consciente do plano, explicando para os nossos beneficiários que quando as pessoas utilizam de uma forma consciente, então o plano é para ser utilizado. Ele é para ser utilizado para fazer toda a sua prevenção. Quando se está doente, ele precisa ser utilizado, mas ele não é para ser utilizado de uma forma desordenada, né? Ele é para... Você vai a um médico, você deve levar os exames mais recentes que você fez, para que não haja necessidade nem de você se submeter a novos, né? Nem do médico precisar pedir coisas que você acabou de fazer. Isso é benéfico para você, é benéfico para o seu médico, que já consegue ter uma conduta mais adequada, e é benéfico para o plano, para todos, porque você não precisa pagar novos exames, que não seriam necessários. No plano de saúde é igual na casa da gente. Vamos economizar a luz, a gente tem que usar a luz, mas tem que economizar, não pode usar desordenadamente. Exatamente a mesma coisa, né? Então, a gente tem que trabalhar na prevenção, a gente tem que trabalhar no uso adequado, né? Então, essas são ações de conscientização de saúde, né? Nós temos trabalhado bastante isso, conscientização de saúde e conscientização dos custos, que é o que você colocou. Além disso, a gente tem trabalhado nos modelos de remuneração diferenciada com os nossos prestadores, né? E isso também tem gerado... E isso não começou hoje, Tereza, é importante ressaltar isso. Não é algo que a Vivest fez em 2022. Não, é algo que a Vivest tem trabalhado já há alguns anos, porque isso não se reflete de imediato nesses custos. Isso começou lá em 2019, 2020, e esse reflexo vem sendo colhido com o passar dos anos, né? Então, essas são outras ações. E a gente continua com isso, nós não paramos. Nós continuamos e vamos acompanhando os resultados e fazendo a correção de rota que precisa ser feita. Também como na casa da gente. Exato. A gente implementa alguma coisa, põe alguma coisa para rodar, não deu certo, a gente tem que voltar, corrigir, para que a gente tenha aí todos os resultados de forma adequada. Implementamos também a junta médica, né, que nós não tínhamos até novembro de 2021. Né? Então, o que é isso? A ANS, ela reconhece como válido o processo de junta médica quando há divergência entre o parecer do médico do paciente, que a gente chama de médico assistente, e o parecer da operadora. E aí se nomeia, se escolhe um médico desempatador, que vai fazer toda a análise do processo, vai analisar os exames, vai analisar o quadro do paciente, né, conforme tudo que tiver escrito, vai analisar isso frente à literatura médica, né, a literatura que reconhece os tratamentos como eficazes, como dando resultado, e com isso ele determina o que a operadora deve ou não aprovar. Que pode ser favorável ou não ao Pode ser beneficiário. favorável ou não à operadora e ao que o médico assistente solicitou. Sempre é pensando no melhor resultado para o beneficiário. Sempre. Né? O médico desempatador, como é chamado, ele não vai olhar os interesses da operadora ou os interesses do médico assistente. Ele vai olhar o que tem de literatura adequada, né, de literatura reconhecida nacional ou internacionalmente, para a liberação de procedimentos ou de materiais relacionados a um procedimento em questão. O que esse médico disser, a operadora tem que acatar.
né? E nós não tínhamos isso para todas as especialidades. A gente passou a ter a junta médica para todas as especialidades a partir de novembro de 2021, e isso também tem trazido resultados importantes, tanto para a Vivest quanto para os beneficiários, que têm uma segurança do tratamento que está sendo prescrito e que está sendo liberado. Então foi uma cesta aí de medidas que proporciona esse aumento, permite esse aumento menor então, do que o mercado. Exatamente, uma cesta de medidas e que também não são só de hoje, né? É importante salientar que é de um histórico que a Vivest vem construindo aí nos últimos anos. E é muito importante a gente ressaltar que o beneficiário tem uma participação muito importante aí nessa cesta de medidas. Extremamente importante. Usar de forma consciente. Extremamente importante. E aí, Regina, muitos perguntam assim, então assim, por que o meu plano, por que o Essência Pré tem um reajuste menor do que os outros planos, né? Então, assim, se os custos são os mesmos, o que faz diferença? Queria que você explicasse um pouquinho. Tá. Tem uma diferença muito importante na concepção do plano Essência, né? O plano Essência, aí o plano que eu estou dizendo é que não é um único plano, né? A gente tem uma quantidade razoável aí de planos Essência, tanto regionais quanto nacionais, a gente diz, né, Tereza, para vários bolsos, né? Opções. Várias opções. E o Plano Essência ele foi concebido com os conceitos mais modernos que tem, tanto de gestão de saúde quanto de adequação ao mercado da rede credenciada. Então, essa combinação é que faz com que o Essência tenha reajustes menores. Então, o Essência, ele tem como essência, né, eu falo que a essência da Essência é a coordenação do cuidado e atenção primária. Isso faz com que se tenha um uso consciente dessa rede, por essência, né? Porque passa pela atenção primária, tem a coordenação do cuidado, que tem como objetivo fazer com que esse beneficiário não fique perdido, né, na rede, com que ele seja coordenado, ele tenha ajuda na sua coordenação, na coordenação do seu cuidado, né? Então esse é um dos conceitos do Essência. Além disso, a gente estimula práticas de prevenção ou práticas de passar por essa rede. Então, quando ele vai na atenção primária, ele não tem a cobrança de coparticipação. Quando ele vai na rede essencial, e essa foi mais uma ação importante que eu esqueci de citar na resposta anterior, que a gente ampliou a nossa rede essencial. A rede essencial é uma rede de médicos que não são de atenção primária, mas que são referência para esses médicos de atenção primária. Então, se você passa pela atenção primária e precisa de um especialista, e às vezes precisa, né, e não há nenhum problema nisso, nós temos agora a nossa rede essencial que está mais robusta. E quando se passa nessa rede, nesses especialistas da rede essencial, também não tem a coparticipação, né? Só que esses médicos, eles estão acostumados a trabalhar com esse modelo do Essência. Então, eles vão pedir, sim, os exames que são necessários para você, na medida que você precisa. E vão depois reencaminhar você de volta para a atenção primária, para você não perder também o vínculo com esse seu médico, que é o médico fidelizado à atenção primária. Então, isso faz com que o Essência tenha uma prática muito mais sustentável de saúde. E aí o participante, o beneficiário, pode às vezes olhar assim imediatamente e falar assim, não, mas por que esse plano não é mais caro? Né? Porque estão me ligando toda hora, o enfermeiro me liga, me dá uma atenção, dá uma sensação de que tem um custo maior. Mas não é isso, a prevenção e talvez custos, negociação melhor com essa rede essencial faz com que o reajuste possa ser menor, é isso? Exatamente isso. E como é que o reajuste agora vai ser cobrado? É nessa mensalidade agora de dezembro? Enfim. É na mensalidade de dezembro, a mensalidade que é paga em dezembro, que é referente a janeiro, porque o nosso plano é de pré-pagamento, então você sempre paga no mês anterior ao mês que está sendo coberto, né? Então, que vai vencer agora. É a que vai vencer em dezembro, né? E aí você paga em dezembro para ter a utilização em janeiro, né? Para ficar coberto a partir de janeiro. Então é nesse reajuste agora de dezembro. E aí, Regina, quem não tiver condição de pagar esse reajuste de 13% e 50%, assim, tem alguma alternativa? Pode mudar por Essência? Existem opções de plano aí, como você já falou, que podem aí cobrir esse beneficiário que não pode arcar com esse aumento? Sim, nós temos plano Essência do 100 até o 900, nós falamos. Então, o 100, enfermaria e apartamento.
e aí depois vai tendo 300, 500, e isso vai mudando a rede. O conceito, atenção primária, coordenação do cuidado, existe em todos os Essêncio, independentemente da rede que ele tem cobertura, né? Então, tem toda essa variedade de essências nacionais e nós temos também os essências que são regionais. Então, nós temos muitos beneficiários que estão no interior e utilizam a rede do interior. Então, esse beneficiário, por exemplo, ele não precisa ter um plano nacional, a não ser que ele queira, né? Ele viaja bastante, ou ele quer ter essa tranquilidade, né? Se um dia ele precisar, ele pode, é lógico. Mas tem opções para ele que são as opções regionais, das cidades, né, que ele mais utiliza. E esse é mais barato. Então, e esse tem preços inferiores, né, mais barato, como você colocou. Então, nós temos essa variedade de planos essência conforme a rede. E ele pode sim mudar de um dos planos que ele tem hoje, PES, Nosso, Digna Mais Sabesp, Extensives, para o Essência. Se ele muda para um Essência que tem a rede equivalente ao plano dele, ele não tem qualquer carência, né? Ele pode utilizar de imediato. Se ele mudar para um Essência que é, por exemplo, de um nível maior, né, de uma cobertura de rede maior, ele terá carência para aqueles prestadores que ele não tinha cobertura no seu plano de origem. Para o restante, para aqueles que ele já tinha, ele não tem carência nenhuma. Ele pode utilizar também normalmente. Então é bom a gente falar, quem tiver interesse, a gente tem uma equipe aí especializada, né, que pode passar informações sobre o Plano Essência. Estamos deixando o telefone aqui na tela. E Regina, acho que a gente já falou, né, tudo que tinha que falar de reajuste. Você quer deixar algum recado para o participante, uma mensagem final? Quero sim. Quero desejar que vocês sigam com a Viveste. A gente vai continuar essas práticas, que vocês façam a sua parte, porque nós estamos, né, fazendo a nossa, para que a gente continue com a nossa Viveste, com a nossa fundação, como muitos dizem, né, para que ela siga sustentável e a gente consiga tendo os planos de saúde com a excelência que sempre teve, e desejar um Feliz Natal e um bom ano para todos. Obrigada, Regina, obrigada a vocês que acompanharam a gente. Até a próxima.